A Covid-19 é uma doença perigosa. Não se pode relaxar nas medidas de prevenção enquanto a vacina não chega. Uma segunda onda da pandemia pode acontecer, e isso não é nada bom. Você se interessou por essa história? Então, antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações clicando no sininho. As sequelas da doença também podem prejudicar a saúde de muita gente. Foi o que aconteceu com a empresária Cris Bauer, cujo marido morreu por causa da Covid-19. Eu emagreci 8 quilos e o apetite, ele tá bem difícil de voltar, né? Eu não tô conseguindo comer assim direito e o cansaço ainda persiste também, né? Se eu me esforço, se eu faço um caminho, ando mais rápido, o cansaço ele ainda persiste, né? E eu fui ao médico fazer alguns exames e constatou que eu tive um probleminha no intestino, uma inflamação no intestino, e nos rins deu um pouco de areia, né, como se fosse virar uma pedra nos rins. Mas isso já foi controlado, eu tomei remédio, né, já sarou, só que o cansaço e o apetite ele ainda persiste, né? Então eu ainda tenho medo porque não tem nada definitivo ainda, né? Se é uma cura, se é apenas um tempo que você tem de imunidade, né? Então eu ainda fico bem apreensiva, fico com bastante medo. Então qualquer coisa que eu sinto eu já penso que é alguma coisa relativa ao vírus, né? Então, para mim, ainda é uma situação bem preocupante, né? Eu tenho um pai que é acamado e para estar indo visitar é meio complicado. E é isso, né? A questão do apetite é bem complicado, porque eu emagreci bastante, eu não tenho vontade ainda de comer praticamente nada, e o que eu como é forçado. E tá nessa situação, né? Bem complicado ainda. Fico preocupada porque a gente não consegue ter um acompanhamento, né, nessa questão. Eu tive que pagar particular, porque se você vai tentar passar para poder fazer exames, ter um acompanhamento é muito complicado, porque a gente até entende, né, muitas pessoas que estão na batalha pela vida, os hospitais, né, ainda estão cheios, mas tem que ter um acompanhamento, porque é tudo muito incerto, né, a gente não sabe o que isso lá no futuro vai acarretar, se são sequelas para sempre, se vai durar alguns meses depois melhora, né? Então, essa situação, né? A segunda onda de Covid-19 já preocupa brasileiros que moram em outros países. Aqui é Márcia, nós estamos no Novo México, na cidade de Taos, onde eu moro, e para responder a pergunta sobre a possibilidade de uma segunda fase do Covid nos Estados Unidos, é importante considerar que a primeira fase ainda não terminou. Nós estamos ainda em isolamento, nós estamos ainda com o nosso social distance, mantendo essa distância social, tentando não sair muito, usando máscara toda vez que nós saímos. Então, quer dizer, para a primeira fase, nós ainda estamos respondendo às medidas necessárias. E mesmo assim, a situação ainda não mudou. Ainda temos pessoas que estão sendo infectadas pelo vírus, ainda temos pessoas que não respondem à necessidade de seguir as regras, e isso tudo complica. Então, como uma pessoa leiga, que não entende muito da questão médica, da questão científica, eu só posso dizer que, porque a primeira fase ainda está acontecendo, nós vamos ter que enfrentar uma possível segunda fase, porque nós ainda não temos as respostas necessárias. Agora, o que está acontecendo é que as pessoas, muitas, não todas, muitas pessoas ainda não acreditam que isso seja verdadeiro, que isso seja uma questão de saúde pública. Então, eu acho que, por tudo isto, a segunda fase vai acontecer. E por que a segunda fase vai acontecer? No nosso caso, como seres que podem ser afetados por essa situação, eu acho que nós temos que responder com muito mais cuidado.
a responsabilidade é nossa. Eu tenho que me responsabilizar não somente pela minha vida, mas pela vida do meu vizinho, pela vida do meu marido, pela vida dos meus amigos e pela vida das pessoas que eu não conheço, mas que eu posso encontrar no supermercado, que eu posso encontrar numa festa, num restaurante. Então, nesse sentido, eu diria que uma segunda fase que aconteça à medida desta fase do que ela vai trazer para nós, vai ser tudo dentro do que nós fizermos. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, bilhões de dólares foram investidos em diferentes companhias para tentar fazer uma vacina. E isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, nós não temos ainda uma certeza do que vai acontecer. Veja, eu acho que tem pessoas que dizem que seus direitos estão sendo restringidos de circulação, se negam a usar máscara. Existem essas reações aqui. Mas, de maneira geral, a minha sensação é que as pessoas entenderam o que aconteceu. Houve muita discussão sobre essa furada no esquema de quarentena obrigatória no hotel. Aqui isso foi muito publicizado pela imprensa e foi muito discutido. E como você pode... Aqui na Austrália, a questão federal é muito forte, né? Então, você consegue facilmente comparar com Sydney, por exemplo. Então, a grande pergunta, mas por que isso aconteceu em Melbourne e não aconteceu em Sydney com a mesma gravidade, né? Então, ficou muito claro que houve problemas. Então, de uma maneira geral, as pessoas têm respeitado, apesar de manifestações, não quero usar máscara, meus direitos individuais, coisas, né, que não veem menos o coletivo e mais a posição da pessoa. Mas, de forma geral, entende-se, né, pelas pessoas aqui da cidade que é preciso um esforço grande para dar conta dessa segunda onda, até porque ela não está acontecendo em outros lugares da Austrália. Então, não tem muito jeito. É melhor aguentar por 6 semanas do que ficar num lockdown estendido, menos restrito, mas ainda assim mais longo no tempo, para dar conta desse contexto tão específico aqui de Melbourne. Também tem brasileiros ajudando, e muito, as vítimas da pandemia. Priscila Curry é paramédica em Londres e conta para o Planeta Azul como é o trabalho dela de atendimento às vítimas da Covid-19. Exatamente, eu sou a primeira a chegar. Eu, inclusive, nesse momento na minha carreira, eu trabalho sozinha num carro ambulância, eu não trabalho mais naquela ambulância grande. Sim. Eu não levo pacientes para o hospital. Eu sou a primeira pessoa a chegar e eu só atendo os piores pacientes, aqueles que estão em estados muito críticos mesmo, que precisam de uma intervenção em questão de minutos para salvar a vida deles. Eu só atendo pacientes nesse patamar. A jornalista Márcia Sueri conta como está a situação em Cuba. Cuba está enfrentando uma segunda onda da epidemia de Covid-19, especialmente na capital, e já se esperavam novas ações do governo. Na verdade, uma parte da população estava pedindo medidas mais restritivas e severas. Se o aparecimento de novos casos se reduzir nesses 15 dias, algumas medidas serão relaxadas. Se não for assim, estas serão prorrogadas. É claro que essas medidas repercutem na vida econômica do país, mas a segurança da população está realmente em primeiro lugar.